Bom, a primeira sessão desta tarde é de especial interesse de quem atua nos escritórios e departamentos jurídicos das empresas, que hoje requerem soluções tecnológicas para ganhar eficiência, para minimizar riscos e, claro, alcançar de modo mais fácil seus resultados. Nós vamos saber mais sobre isto no seguinte painel, Tech for Legal, Tecnologias para Transformar Escritórios e Departamentos Jurídicos, que vai ser apresentado pelo Ricardo Freitas, que é sócio de Tech for Legal, e também pela Daniela Pacheco e o Paulo Silva, ambos gerentes de Tech for Legal. Gostaria só de lembrar que, caso nossos espectadores, vocês convidados, queiram fazer alguma pergunta ou se manifestar, manifestar alguma visão sobre o tema abordado, vocês devem utilizar a ferramenta chat que se encontra na própria página de transmissão. Vamos recebê-los, então, sejam muito bem-vindos. A partir de agora, então, é com vocês, fiquem à vontade. Muito obrigado, Anelgisa. Olá, uma alegria estar com vocês. Meu nome é Ricardo Freitas, sócio da Deloitte da frente Tech for Legal, para conversar sobre esse assunto extremamente relevante, importante e, por que não dizer, inovador, relacionado às operações jurídicas e ao Operate, o Legal Operate Hub que nós vamos apresentar para vocês. Nós temos uma agenda para ser cumprida nos próximos minutos. Vamos falar sobre o cenário brasileiro, cenário internacional relacionado à questão da tecnologia aplicada às operações jurídicas. Nós vamos falar dessa transformação digital que já está acontecendo. Nossa conversa hoje não é sobre algo que está por vir, algo relacionado ao futuro, mas sim sobre uma nova dinâmica já vigente nas operações jurídicas. Vamos apresentar para vocês o Legal Operate Hub, como nós temos feito, como tem sido o dia a dia, né, dessa solução que tem transformado as operações jurídicas e, claro, ao final com alguns exemplos, e vamos também abrir para as perguntas, dúvidas de cada um de vocês. Para a gente começar essa jornada, né, da transformação digital nas operações jurídicas, a gente precisa entender o cenário atual, os desafios que escritórios e empresas têm enfrentado. É importante que a gente fale hoje que o nosso mercado ele carece de decisões baseadas em dados. Desde uma simples decisão, recorrer ou não recorrer, ou a melhor estratégia jurídica, tudo isso hoje é possível graças à enorme quantidade de dados que estão disponíveis. Quando nós, há alguns anos, vivenciamos a transformação digital e a digitalização, por exemplo, de processos judiciais, isso hoje nos permite afirmar que são mais de 300 milhões de processos judiciais que foram digitalizados, quando a gente fala, então, do contencioso. Toda essa digitalização nos permite, na verdade, torna um desafio do gestor jurídico começar a tomar essas decisões baseadas em dados. E, com base nisso, buscar uma eficiência. Porque muito se discute que nos últimos anos, talvez na última década, né, novos são os desafios dos gestores jurídicos, inclusive relacionados à eficiência. Como produzir mais? Como aumentar, por exemplo, a improcedência? Tudo isso, então, demanda uma transformação digital. Mas o que acontece? Nós ainda vivenciamos um grande volume de litígios e rotinas extremamente formais. Vivenciamos essa transformação nas audiências nos últimos anos por conta da pandemia, mas boa parte dos atos até então eram realizados de forma presencial. Mas tudo isso mudou, né? Surgiram então esses desafios. E claro, com esses desafios, esses gaps, essas oportunidades. Então, quando nós vemos ainda muitas estruturas jurídicas, vemos procedimentos e estruturas da mesma forma como no século passado. Ainda faltando muito alinhamento estratégico com a companhia ou com o cliente, uma dificuldade até sistêmica relacionada aos sistemas. Quantos eu, Paulo e Daniela não temos ouvido? Quantas histórias relacionadas a uma única organização que possui dezenas de sistemas? A uma única organização que está há mais de 2 anos tentando implementar esse sistema. Vejam essa somatória dessas duas colunas, ou seja, cada vez mais os dados estão ali disponíveis, há uma necessidade de se tomar novas decisões baseadas em dados, mas a tecnologia ainda não entrega tudo que ela deveria entregar. Então, por conta disso, né,
muitas organizações já fazem um caminho no sentido de segregar aquelas atividades jurídicas, técnicas, de outras atividades, também chamadas de administrativas ou paralegais, que são aquelas atividades, por exemplo, relacionadas à alimentação de um sistema, às rotinas de pagamento. Tudo isso hoje traz esse caminho, né, o surgimento também de novos players de tecnologia, as conhecidas Law Techs ou Legal Techs. Por quê? Muitos desafios, inclusive os desafios da eficiência e a questão financeira, então surgem todos esses players, novos players, com novas soluções, novas ferramentas. Entretanto, todo esse mar de oportunidades, de dados, de tecnologias, o resultado não tem sido satisfatório. Nessa pesquisa que vocês podem acompanhar, 77% dos advogados internos experimentaram projetos de tecnologia jurídica fracassados. Essa é uma pesquisa internacional, mas as pesquisas brasileiras também indicam no mesmo sentido. 8 a cada 10 compradores de tecnologia jurídica, advogados que compram tecnologias jurídicas, eles estão insatisfeitos. Seja porque elas demoram muito tempo para efetivarem, para entregarem aquilo que prometeram, seja por uma questão cultural, seja porque elas são muito complicadas, seja porque o advogado, naturalmente, nós temos resistência à mudança. Então nós temos um cenário de oportunidades, nós temos um cenário em que há tecnologia disponível, mas o formato atual da dinâmica, o advogado com a tecnologia não tem sido possível. Quando nós realizamos esse estudo para identificar as fases, os estágios da maturidade em Legal Operate, isso serve para você de escritório ou de empresa, identificar de acordo com os 4 critérios, pessoas, processos, tecnologia e finanças, aonde que a sua organização está inserida. Por quê? Porque muitas vezes você ainda pode estar numa fase inicial, em que você não tem, por exemplo, um sistema, você tem apenas as ferramentas. Você, escritório, pode ainda apresentar um relatório em Excel ou em Word, quando já há outras formas. No mesmo sentido, a sua equipe pode ser uma equipe que, de uma forma popular, faz tudo. Você tem um advogado que peticiona, você tem um advogado que faz pesquisa, você tem um advogado que alimenta sistema, você tem um advogado que implanta sistema. Isso é uma evolução. Nesse nosso desenho, você que tiver mais interesse, a gente pode conversar mais sobre isso. Eu destaco a fase 4, em que muitas organizações já se encontram. É uma organização que separa as atividades jurídicas das atividades administrativas, que tem um grupo de pessoas destinados a realizar o que nós chamamos de operações legais, legal operations. O Paulo daqui a pouco vai conversar mais com vocês sobre isso. Que boa parte dos fluxos estão sistematizados, são conhecidos, ainda que seja um grande escritório, ainda que seja um grande departamento jurídico, ele possui os seus processos, os seus fluxos internos extremamente bem delimitados. Quando a gente vai para a tecnologia, essas organizações que já estão na fase 4, elas já conseguiram conectar as diversas ferramentas numa plataforma. Então, passando rapidamente por essa fase de maturidade, é importante que você conheça. E veja, não é uma crítica, talvez você, num determinado critério, esteja numa fase inicial, em outro já esteja numa fase mais avançada. Então, a nossa conversa aqui hoje é sobre transformação digital. Estas são as principais Lawtechs, são muitas, são centenas de Lawtechs no Brasil, oferecendo atividades diferentes, serviços diferentes. Essa no meio, não por acaso, ela está focada na resolução de conflitos. Hoje é importante, no modelo atual de gestão, a sua organização ter, por exemplo, uma linha de atuação destinada a reduzir a quantidade de processos judiciais. Mas muitas são as atividades dessas Lawtechs, o que aumenta o desafio. Nós estamos aqui, então, hoje, mostrando para vocês, e aqueles que já acompanharam outros conteúdos desse nosso dia, que a chave para essa transformação digital, e considerando, inclusive, a pesquisa que nós mostramos, ela passa por essa tríade de pessoas, processos e tecnologia. As pessoas certas, nos lugares certos, executando dentro dos fluxos previamente
delimitados, usando a tecnologia ou todo o potencial que as tecnologias têm. Para falar sobre como que nós chegamos, endereçamos essa solução, eu vou chamar o Paulo, que vai continuar para falar do Legal Operate Hub. Obrigado, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde a você que está aí nos ouvindo, né, entendendo um pouco mais do nosso Operate Day. Agora a gente vai falar de Operate em jurídico. Né? E o que seria, então, o que seriam essas operações? O que seria o Operate in Legal? Então, a gente precisa conceituar o que é o Operate in Legal. O Operate in Legal são todos os processos de negócio, são todas aquelas atividades administrativas, aquelas atividades operacionais, aquelas atividades de processos, né, por assim dizer, que orbitam a prática jurídica, a técnica jurídica, mas que não são o trabalho técnico jurídico. Vamos dar um exemplo, acho que isso aqui vai ficar mais fácil para você entender o que é o Operate. Se você está no escritório e atua no contencioso, ou se você é de um departamento jurídico e está no departamento de contencioso, você sabe que quando você precisa fazer uma contestação, essa contestação, na verdade, ela nasce muito antes. Né? Você precisa capturar esse processo, você precisa cadastrar esse processo, você precisa especificar quais são os pedidos que envolvem esse processo, você precisa capturar os subsídios necessários, distribuir esse processo. Percebam, até que isso chegue ao advogado, até que isso chegue àquele que vai efetuar a tarefa técnico-jurídica, né, existe uma série de atividades que vêm antes e que não se relacionam com essa prática. O mesmo pode ser dito depois, porque se eventualmente se faz necessário o pagamento de alguma indenização, o pagamento de algum tipo de custa, você precisa gerar essa guia, você precisa calcular esse valor, precisa gerar essa guia, colocar isso no teu sistema de pagamentos, juntar essa guia no processo, novamente, uma série de atividades, uma série de processos que não se relacionam com a prática diária, né, com a prática técnico-jurídica diária. Consultivo e contratos, a mesma coisa. Né? Não basta, antes que você pense na cláusula, antes que você discuta a cláusula, ou pense na sua legal opinion, ou atenda a uma consulta, existem uma série de atividades, uma série de processos que vem antes e vem depois. Né? Ou seja, como essa solicitação de contrato chega até você, né? Como é feita essa distribuição, né, pelas competências do seu time, quem atende o quê e como atende. Né? E o depois também é verdade, né? Ou seja, quem, ao final, acompanha o processo, por exemplo, de assinatura, o processo de arquivamento, novamente, uma série de processos, uma série de atividades que acontecem antes e depois da prática técnica jurídica e que não são não necessitam ser exercidas e feitas, realizadas por advogados. Aliás, o que a gente mais assiste é um número enorme de advogados que têm a sua produtividade reduzida justamente por quê? Porque estão realizando atividades que não têm absolutamente nada, relação nenhuma com a prática técnico-jurídica. Quando estamos falando de operating jurídico, estamos falando desses tipos de processos de negócios. Esses processos têm algumas características. Eles geralmente são processos volumosos, processos repetitivos, perceba que eu digo geralmente, né? Enfim, processos em que você consegue padronizar. E se você consegue padronizar, você tem algumas oportunidades, como automação, né, para aumentar a eficiência e a escala desses processos. Tendo em vista isso, tendo em vista, né, essa realidade, nós da Deloitte, né, da frente de Tech for Legal, pensamos no LOH, Legal Operate Hub. E o que é o Legal Operate Hub? Ele é uma solução customizável, end-to-end, em que nós vamos convergir pessoas, processos e tecnologias. Nós vamos auxiliar o seu escritório, nós vamos auxiliar o seu departamento na transformação digital com uma solução que vai cuidar de toda a tua operação, de todo o operate do teu jurídico, de ponta a ponta, convergindo pessoas, processos e tecnologias. O time adequado, os processos adequados e a tecnologia adequada.
E por que nós chegamos a isso, né? E por que nós identificamos a necessidade da criação do law? Porque, vejam, tanto o departamento jurídico quanto o escritório, né, cada vez mais percebem, sentem e identificam a necessidade de dividir, de separar aquilo que não é técnico daquilo que é operacional ou administrativo, né? Com isso, né, e a experiência nos mostra que quando eu consigo estabelecer esses dois universos, estabelecer esses dois processos, estabelecer essas duas realidades sem que elas sejam segregadas, mas sim, né, trabalhando em conjunto, né, você consegue aumentar a sua produtividade, aumentar a sua eficiência, aumentar a sua escala e reduz custos. E quando nós falamos, então, do Legal Operate Hub, né, o que a nossa solução entende, né, endereçar a partir daquilo que nós identificamos? E o que nós identificamos? Primeiro, nós identificamos que escritórios e departamentos buscam e investem muito tempo na procura de uma ferramenta ideal. Uma ferramenta que seria, como a gente costuma brincar, uma bala de prata. E não existe bala de prata. Posso adiantar isso a vocês. Né? O que nós vamos fazer, a partir do que a gente identificou, é aquela solução que vai fazer sentido, ou conjunto de soluções que vai fazer sentido para a tua realidade, do teu escritório ou do teu departamento. Mas não basta identificar só a solução, porque muitos nos relatam a dificuldade em implantar. O nosso time, o time Deloitte, o time Law, vai te auxiliar na implantação disso, reduzindo a ineficiência dos sistemas que foram contratados. Porque, veja, talvez você esteja com uma boa solução. É possível que você tenha uma excelente tecnologia, mas por problemas de implantação ou por problemas de operação, talvez você não esteja conseguindo extrair dessa tua tecnologia tudo que ela pode te oferecer, né? Tudo que ela pode te trazer de benefício. E por que isso? Porque muitas vezes a tua equipe está soberbada, ela não tem quem opere essa tecnologia, né? Ela conhece pouco essa tecnologia. Ela conhece pouco quais são as oportunidades que essa tecnologia traz para você. Com isso, a gente entende que nós vamos reduzir os controles manuais, né? Nós vamos aumentar a eficiência na tua gestão, né? Nós vamos conseguir reduzir os seus custos, reduzir as suas despesas, né? A eficiência, né, ela tem que trazer isso, ela tem que trazer algum tipo de redução de custo e eficiência, né? E vamos conseguir trazer tecnologias e ferramentas para agregar no teu portfólio, né, de modo que você consiga ter essa solução end-to-end de ponta a ponta, combinando pessoas, processos e tecnologia. Deloitte, operando com pessoas, processos e tecnologia para mudar a realidade do operate do seu jurídico. E para dar continuidade no nosso bate-papo, eu vou chamar aqui a Daniela para que ela possa finalizar aqui essa nossa conversa. Obrigada, Paulo, Ricardo. Pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de todos. Tenho certeza que ao longo do dia, quem conseguiu acompanhar o nosso evento, percebeu que a gente está tratando da mesma situação ou condição, as operações. E em se tratando de operações, elas permeiam toda a base administrativa, seja do departamento jurídico ou do escritório. Então, a gente fala de questões de RH, contas a pagar, receber, financeiro e, por óbvio, temos questões administrativas dentro da parte técnica jurídica. E por isso que o Law apresenta essa solução, na verdade, trazendo um complemento a todas essas demais áreas de apoio. Não tem como a gente pensar num escritório ou no departamento jurídico sem essa completude e amplitude até de tarefas. E se a Deloitte, com sua experiência em operações em todas as áreas de apoio, pode oferecer isso para os nossos clientes, a gente traz o Law como uma ferramenta de solução. E pensando nisso e já costurando com tudo que o Ricardo e o Paulo trouxeram aqui para a gente, o Law vem realmente transformar de forma digital, de forma operacional e até gerencial os escritórios e departamentos jurídicos. E aí, de repente, você pode até se perguntar, mas por que eu vou, então, fazer uma solução, vou procurar uma consultoria, algo nesse sentido, já que eu posso, de repente, pesquisar a minha ferramenta ideal, encontrar isso no mercado?
não é bem assim. Até mesmo, como o Ricardo comentou, que já tem clientes, escritórios, departamentos na fase 4, o que a gente mais encontra de deficiência são justamente os escritórios e departamentos jurídicos que estão mais avançados no mercado. Porque eles chegaram a um ponto das suas equipes estarem um pouco mais infladas, ou com sistemas, ou com ferramentas que acabam não suprindo a sua demanda, até porque as necessidades mudam ao longo do tempo. E essa é uma das principais eficiências que o Law pode trazer. Até porque a gente não se baseia por uma condição momentânea, uma situação pontual ou um projeto específico. A consultoria, o nosso apoio, a nossa gestão, a nossa operação, ela se permeia ao longo do tempo e das necessidades que vão surgindo. Então, deixa eu até já passar aqui, que aqui a gente já falou. Pronto. Então, o que a gente apresenta no Law? A gente, então, faz esse mapeamento, identifica essas necessidades, essas oportunidades, eficiências e deficiências, até porque não é tudo que está deixando de funcionar. Tem situações que estão bem acopladas, bem aderidas, seja no sistema ou na operação. Mas o ponto é, a gente consegue melhorar e até tirar essa sensação que os escritórios e departamentos têm de repente, não estar com a eficiência ou com a oportunidade da sua equipe de uma maneira tão equilibrada e até equânime no dia a dia. Então, a gente apresenta aqui como uma solução do Law, atrelado a tudo isso, a operação, ferramentas e pessoas, soluções que vão integrar essas ferramentas, sejam elas existentes ou não. Até a gente viu numa palestra mais cedo, quem conseguiu acompanhar, que a identificação da ferramenta ideal, e isso a Deloitte tem várias ferramentas, vários sistemas, às vezes não é a que o escritório ou o departamento utilizam, mas a gente busca outra solução mais aderente no mercado. Mas às vezes é a que eles utilizam. Então a gente consegue melhorar essa usabilidade, identificar os gargalos nessa operação para que de repente não haja uma troca de sistema. A gente só melhore a funcionalidade dela de acordo com a necessidade do dia a dia. E, com isso, a gente apoia o desenvolvimento desses sistemas, até porque, quando a gente não só ouve escritório e departamento, a gente também ouve o outro lado, a gente ouve as ferramentas, né, soluções, os softwares, tudo que tem no mercado, inclusive, muitos estão no nosso hub de soluções, e a queixa deles, a dor deles, se é que a gente pode dizer, também é a mesma. Eles também sentem um maior tempo na implantação, dificuldade no trato, dificuldade em, de repente, grudar aquela ferramenta de uma forma que fique confortável para aqueles que vão ser os usuários dela. Então, a gente sabe que, se a gente entrar nesse jogo, a gente entrar nesse meio de campo, a gente vai conseguir unir os 3 pontos. A gente vai conseguir melhorar a operação, a gente vai melhorar essa ferramenta e a gente vai apoiar a operação dela. E, com isso, se a gente resolve o problema da tecnologia, a gente resolve o problema dos processos, dos procedimentos, a gente faz um mapeamento assertivo nesse sentido. E se a gente opera, a gente transforma essa gestão administrativa, tornando ela mais eficiente, mais focada e até para um melhor desempenho das suas ferramentas. Eu acho que a gente baixa essa perspectiva de essa ferramenta não serve para mim, ou a minha equipe me dá um desgaste, ou então os meus processos acabam se conflitando, eu não consigo entender muito bem como que está operando a minha controladoria ou minha área de Legal Operation. E aqui... Aí a gente entra numa questão muito interessante que a gente tem no nosso Legal Operate, que é o Hub, né? A gente não pode pensar em soluções, em tecnologia, se a gente não tiver um estudo, uma percepção, um conhecimento de todas elas. E aqui eu, o Ricardo e o Paulo, a gente conhece muitas ferramentas de mercado, a gente tem não só contatos, mas a gente sabe aquilo que vai realmente aderir à rotina, seja do escritório, seja do departamento jurídico. Não é incomum, por exemplo, a gente estar num cliente, ou a gente visitar um novo cliente, e ele fala, olha, eu estou aqui testando essa ferramenta, ou eu acabei de contratar essa ferramenta, e aqui a gente sabe que, ao longo do tempo, essa ferramenta não vai ser o ideal
para o dia a dia dele, para a operação dele, porque às vezes não é a que mais integra ou aquela que vai trazer aquela solução que ele imagina de mercado. Então, contar com o nosso apoio para esse olhar, para entender realmente o que eu preciso, né? Porque tem uma distância entre o que eu preciso e o que eu quero, qual que é a minha necessidade real para o dia a dia, a gente consegue baixar até esse custo de investimento, a gente consegue ser mais cirúrgico e realmente identificar aquilo que vai fazer sentido para a equipe interna, nos advogados, todo o corpo administrativo do escritório e absorver essas demandas. No Hub, além de soluções para o dia a dia, então o Paulo trouxe tudo que envolve uma questão de operações jurídicas, então vai desde o cadastro, até desde a captura, né, desse novo processo, passando pelo cadastro, cadastro de pedidos, todas as informações de prazo, controle de publicações, até mesmo a automação de peças. Então, tem tanta coisa que envolve essa operação jurídica. Mas aqui a gente pensa até em ir além. Eu não posso só construir uma boa gestão do dia a dia daquele escritório, oferecer um bom controle e até uma efetiva operação dessas ferramentas na medida que a gente absorve essa demanda. A gente também pensa em construções que sejam mais estratégicas e assertivas até, seja para o escritório, seja para o departamento, porque eles acabam tendo as mesmas necessidades. Pensando nisso, no Hub a gente constrói soluções que possam aí permear tanto pela jurimetria, que seja de forma mais assertiva, porque tem muitas ferramentas no mercado que não necessariamente oferecem uma jurimetria, mas se aquela for a necessidade daquele cliente, a gente desenvolve esse estudo, esse projeto, passando também por ferramentas que trazem uma análise preditiva para maior estratégia, seja nas negociações, como o Ricardo trouxe, e também para desenvolver melhor a qualidade técnica daquele escritório, principalmente em defesa do seu cliente, que provavelmente vai ser um departamento jurídico. E aí a gente chega num ponto, até na apresentação do Ricardo ele mostrou, a questão das mediações, que é nada mais que a gente tentar baixar o número de processos, a gente tentar estipular aí políticas que façam maior sentido para a gente começar a trabalhar de forma mais estratégica, mais eficiente, as nossas bases de processo. Então, é o que a gente chama aqui de desjudicialização, em apoio aí para as bases jurídicas. Um ponto interessante que a gente reforça quando a gente vai para um escritório, o escritório fala para a gente, não existe ferramenta ideal para mim. Parece que o mercado de Lautex, Legaltex não me ouve, eu não encontro nada. O departamento jurídico também fala a mesma coisa. Engraçado que os sintomas são os mesmos, né? As dores, os problemas são os mesmos, seja do escritório, seja do departamento jurídico. Mas as soluções para eles, né, acabam sendo uma forma assim, um pouco diferenciada, porque no escritório a gente percebe uma dor generalizada. Minha operação não funciona, meu cadastro não funciona, minha equipe não funciona, minha gestão não funciona. No departamento jurídico, a gente percebe aquela dor muito pontual. Eu preciso só sanear minha base, eu preciso só resolver meu problema de gestão de contratos. Seja qual lado for, seja qual for a sua condição e até necessidade, a gente trabalha juntos para desenvolver a melhor operação, a melhor tecnologia e os melhores processos. Para fechar e dar tempo da gente responder algumas perguntinhas, uma reflexão que permeia aqui o que a gente tem visto e proposto dentro do LO. Aí a gente divide com vocês que as organizações de todos os tamanhos, isso é importante, não é para grande, não é para pequena, não é para só o grande escritório, não é para um determinado nicho. Então, todas as organizações de todos os tamanhos perceberam que se atrasar na transformação digital é um risco de se tornar obsoleto. E está por conta do time de lideranças de uma empresa comandar essa revelação para garantir a continuidade do negócio. E aí a gente pode complementar a continuidade, a eficiência e a melhor estratégia. Se tiver perguntas, a gente está aqui disponível.
O momento é agora. Obrigado, Daniela, obrigado, Paulo. Eu acho que é importante a gente fechar essa conversa. Eu vou passar até para algumas considerações finais de vocês. A nossa experiência nesses últimos meses, depois do lançamento do LOA, o quanto aquilo que nós imaginávamos tem se transformado em realidade, né? Conversando com escritórios e departamentos jurídicos, muitas organizações conversando sobre eu quero um plano de transformação digital para os próximos 2, 5 anos. Isso para nós é música. Por quê? Porque nós sabemos, nós entendemos que os interesses são muitos, né? As necessidades são ilimitadas. Olha, eu gostaria de reduzir a minha carteira, eu gostaria de ter análise preditiva, eu gostaria de ter automatização, eu gostaria de ter o protocolo automatizado. Tudo isso nós escutamos, mas nós sabemos que tudo isso precisa ser associado a um plano de transformação, né? E é muito bom quando nós conversamos com vocês, as organizações, e vocês compreendem, olha, eu sei que eu não vou conseguir ter tudo nos 6 primeiros meses, nos 12 primeiros meses, mas eu quero, então, fazer parte dessa iniciativa da Deloitte de transformar o mercado jurídico, porque a tecnologia está lá, né? Só que agora ela precisa entregar. E a outra conclusão que nós chegamos, a primeira é isso, que a gente precisa de prazo para que tudo isso se efetive. A segunda é, sem as pessoas, as tecnologias não entregarão aquilo que elas ofertam. Por quê? Porque não há nenhum, Paulo usou a expressão, a gente chama aqui a bala de prata, não há essa ferramenta que possa simplesmente estar pronta. Você vai numa feira, encontrei quem vai fazer o meu cadastro 100% automatizado. Por quê? Porque isso demanda treinamento. Essa ferramenta não existe e muito provavelmente não existirá. Então é a importância das pessoas para treinar as tecnologias que funcionam com aprendizado, as pessoas para operar as tecnologias, e é isso que nós temos feito. Agora, próximo mês, começando com mais uma operação jurídica, num escritório, vamos cumprir diversas rotinas de migração, ou seja, de uma fase em que atualmente o escritório possui uma estrutura própria e vai se deslocar agora para uma estrutura Deloitte para cuidar das suas operações legais. Então tem sido uma experiência muito gratificante. Eu quero agradecer vocês e dar 2 minutinhos para cada um para suas considerações finais. Paulo e depois Dani. Bem, eu vou aproveitar esses 2 minutos para resgatar um ponto que você falou, Ricardo, sobre transformação digital. E me espanta muitas vezes ouvir alguns discursos que a gente ouve em que transformação digital seria sinônimo de automação. Não caiam nessa. A transformação digital ela não é possível se eu não envolver pessoas e processos. A transformação digital não é simplesmente pegar uma ferramenta e implantá-la. Sem as pessoas, nós não faremos nada. Sem os processos adequados, nenhuma tecnologia vai funcionar. Por isso que, como o Ricardo pontuou, qual é a tríade da transformação digital? Pessoas, processos e tecnologia. O que nós nos propomos aqui na Deloitte, a nossa proposta de valor, é justamente promover esta transformação digital. Esta transformação digital real que envolve pessoas, processos e tecnologia. É essa a nossa proposta de valor. Essa é a proposta de valor do LOA. Não é possível uma tecnologia autooperável, né? Não é possível ter uma tecnologia que se opere sem as pessoas. E nós, enquanto Deloitte, queremos fazer isso, né? Para o teu escritório, para o teu departamento. Te apresentar os melhores processos, as melhores tecnologias, operada pelas melhores pessoas. Pela equipe Deloitte. E, para fechar, salientar que realmente não existe a ferramenta ideal. Embora tenham muitas no mercado, até como o Ricardo mostrou aqui no radar da B2L, a gente não vai atingir a nossa expectativa de busca, até porque isso acaba gerando um desgaste e até frustrando ao longo do tempo. As ferramentas caem com a usabilidade delas, e aí que vão surgindo outras compras, outros investimentos que vão gerando maior custo e até um investimento não tão adequado. A gente entra, além de buscar
essa tecnologia, além de oferecer a absorção dessas demandas para operar e além de aculturar o escritório e o departamento com processos que sejam eficazes, a gente diminui esse custo. A gente coloca maior valor num investimento que vai ser mais assertivo e por consequência, essa real transformação digital. A gente quer convidar todos que se interessaram em querer saber, conhecer um pouco mais sobre o Law, a nos procurar. E a gente fica aí à disposição para dúvidas, perguntas e um possível contato com todos. Um abraço. Obrigado, Dani. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Valeu, muito obrigado.